Salve pessoal, tudo certo? O tema de hoje é o mito da caverna, a obra de Platão que nos apresenta um cenário numa caverna onde as pessoas acorrentadas desde a infância só tinham à sua frente os reflexos, as sombras de projeções que se faziam a partir de uma fogueira. Atrás deles projetavam sombras à sua frente. E essas sombras eram a única coisa que eles conheciam. Eles tinham aquilo como verdade. Quando um prisioneiro foge e sai da caverna e ele volta porque ele conhece a realidade, daí ele vê que existe mais do que é projetado na caverna, e ele volta para libertar seus companheiros, seus amigos de infância, e nesse ponto há um grande conflito, porque eles não acreditam nisso, não acreditam no que ele traz, e aí grande briga, uma grande disputa que existe em torno do que é a verdade. Então a ideia desse vídeo é fazer uma relação do mito da caverna com os momentos atuais que a gente está passando, e inclusive vai explicar o que é o pobre de direita, tá? Que acha que há uma incompreensão da nossa parte, muitas vezes, com relação a isso, achando que a culpa é dos outros, tão somente como... Mas acho que é um tema importante para a gente entender. Então vamos tentar entender, vamos buscar o que o mito da caverna tem a ver com os dias de hoje. Vamos para o vídeo? Então, qual a relação do mito da caverna com os dias de hoje? A caverna contemporânea não é a pedra, e sim a tela do celular ou do computador. São os algoritmos que te prendem a partir do que eles querem te mostrar, a partir daquilo que te mantém mais tempo na tela e longe da vida real. É a estrutura do capitalismo vigilante, onde todo mundo desconfia de todo mundo. Ninguém é companheiro, ninguém é amigo. O outro é sempre o inimigo. As sombras projetadas na parede são as fake news, representam a deturpação da realidade a partir de interesses políticos e econômicos. São a espetacularização da política nessas formas de 10 contra 1, fulano contra 20 ciclano, um liberal versus 20 socialista, um socialista versus 20 capitalistas. Vejam, existem sombras, existem formas de prender para todos os gostos. Mesmo aquele que se acha que está, ao assistir um programa de um socialista contra 20 capitalistas, se achando muito diferentão, na verdade está lá, consumindo e consumindo uma coisa que só deturpa o que é a própria política. Vejam, a partir desse ponto eu quero trazer um elemento. Quando a gente critica o pobre de direita, a verdade que acontece é que o algoritmo faz isso, prende, e essas bolhas que vão se apresentando corroem a capacidade da pessoa reconhecer a si em relação aos demais, conhecer o seu papel, inclusive no ponto de vista econômico na sociedade, de que lado da luta ele se encontra. A gente tem que entender o processo de alienação que hoje a sociedade vive, gente. No ambiente digital nós somos presos nas bolhas, as nossas bolhas que representam e repercutem e reafirmam aquilo que eu penso. Por isso que a questão das bolhas nós temos que ser críticos o suficiente para reconhecer que inclusive no nosso campo existem as nossas bolhas, e a gente também tem que sair desse processo para entrar na realidade. Não é só a pessoa, o outro que é vítima desse processo. Nós também estamos incluídos nesse processo onde todo mundo busca os seus espaços de acolhimento. Diante de tanto enfrentamento, diante de tanta peleia, de tanta briga, a gente busca espaços onde a gente consiga ter um mínimo de paz. E essas bolhas só vão reafirmando e afirmando aquilo que a gente pensa. Isso também é ruim para nós também. E quando se rompe, quando se tem contato com informações diferentes da bolha, acontece o mesmo que com aquele que saiu da caverna e tentou voltar para ajudar. Esse é o papel de quem hoje não está alienado, de quem consegue fugir da bolha. Então, na verdade, quando a gente tenta conversar, tenta explicar, inclusive com um pobre de direita, e ele não aceita, ele não entende que aquilo é verdade, porque ele está submerso, ele está envolto de uma realidade que não é real, né? E parece contraditório, mas não é. O que ele vive hoje é aquela bolha. O real para ele é aquilo, tal qual o real era para os prisioneiros da caverna, as sombras que refletiam à sua frente. Nós temos que pensar
sobre essa ótica quando tratamos desse tema. Tudo isso tem a ver com alienação, gente. Eu vou deixar um vídeo aqui para vocês, para quem quiser se aprofundar, onde um dos conceitos, que eu trato de conceitos importantes sobre a realidade social e política, e onde eu trato de alienação. E ali eu apresento o que é o conceito, as diversas formas como ele foi se desenvolvendo. Mas vejam, a pessoa não se reconhece, porque não sabe o seu papel, não reconhece na sociedade, então tudo que acontece à sua volta é estranho a ela, e os outros também são estranhos. Então veja, o ser humano ele se constrói, a existência humana tem a ver com a sua relação com o trabalho e com a sociedade como um todo. Se ele não se reconhece no trabalho, ele não se reconhece na sociedade, ele também não reconhece o seu outro, entendeu? Não reconhece o outro companheiro, então assim, não se consegue construir identidades, pontes, que é o que menos tem hoje em dia. Nós temos só distanciamentos, só temos buracos, nós precisamos construir pontes para projetos e alternativas de construção de uma sociedade melhor. Então assim, entender esse processo a refinação, como hoje o sistema faz a alienação e como ela entrega na porta da casa da pessoa, entrega na mão da pessoa aquilo que a pessoa quer ouvir. Depois de um dia de trabalho, cansados, um trabalho que ela não gosta, ela olha no celular e encontra justificativas e explicação para suas frustrações. Esse processo de dar sentido para as frustrações das pessoas hoje, a extrema-direita tem feito com muita sabedoria. E essa discussão que a gente tem que fazer, como a gente vai conseguir retirar as pessoas do controle da extrema-direita. Existem pessoas que estão submersas a redes de WhatsApp e uma série de contra-informação e destruição do que é a realidade, gente. Então nós precisamos, a esquerda como um todo tem que tratar desse tema com uma forma mais clara, serena, sem querer se achar melhor, dizer, não, eu é que sei. A gente também reproduz, pode olhar aí, vários influencers, vários intelectuais, vários caras que querem concorrer agora a deputado fazendo o mesmos programinha, esses programinha que não agregam nada à consciência crítica e simplesmente fazem com que da política um espetáculo. Essa espetacularização da política, a esquerda entrou nela, e a gente tem que repensar a nossa ação política. Se for reproduzir a mesma estética, a mesma postura, a mesma visão da extrema-direita, qual é o sentido da esquerda? A gente tem que se encontrar no meio, porque está todo mundo perdido, na minha opinião. Quem dizer que eu vejo muita gente com certezas aí, achando que sabem as saídas para tudo, fazer as suas receitinhas, coitada dessas criaturas, porque assim, a confusão está instalada. Mas é importante a gente conhecer algumas raízes dessa confusão, porque é delas que nós vamos achar as alternativas para realmente superar o que está acontecendo. Sem arrogância, sem se achar que é o dono da verdade, com muito diálogo entre a esquerda. Então a grande questão que a gente tem que fazer é buscar espaços como esse, o canal A Questão Política. Eu tenho uma newsletter, que é um informativo que vai para o teu e-mail. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá, na descrição do vídeo, onde a gente encaminha informações para o e-mail das pessoas, a nossa visão, para furar a bolha, para justamente entregar o que o algoritmo não entrega. Nós temos que, a partir das informações, a partir da nossa visão crítica do que está acontecendo, a gente faça o debate com mais pessoas. Se tu quiser, te escreve, clica ali embaixo depois e te escreve, que eu vou mandar os e-mails vai chegar na tua caixa de e-mail. É uma forma interessante para justamente romper com o controle que o algoritmo tem. Vejam, as formas de luta, as formas de resistência a gente constrói no dia a dia. Essa forma, porque a gente reclama do algoritmo, diz que o algoritmo prejudica, mas a gente tem que achar alternativas. Então é o seguinte, põe o teu e-mail que tu vai receber lá e vai ter acesso ao que tu quer ter e não vai esperar o que o algoritmo decida para ti. Isso é um ato de resistência ao algoritmo. Mas o que é mais importante é que a gente entenda agora que espaços como esses são para levar informação. Os canais de esquerda têm que se reposicionar para levar formação política, fazer um debate com aquele cara que consiga, no ônibus, sentado ouvindo. Imagina uma pessoa ouvindo isso. Tu conhece alguém, inclusive, manda esse vídeo para ele dizer, mas olha só o que é um mito da caverna, olha o que estão fazendo, olha como é que estão me controlando, sabe? A gente tem que aproveitar, já que existe uma crise estrutural de organização dos partidos de esquerda, dos movimentos sociais, né? A pulverização dos trabalhadores, a gente não consegue encontrar com eles. Isso que é um canal, isso é uma forma, a partir de um vídeo, a partir de um texto, de chegar nessas pessoas e levar a informação que a gente entende mais adequada para disputar esses corações e essas mentes. A esquerda precisa
se reestruturar, e esse, na minha opinião, é um bom caminho. Vamos tentar discutir e formar as pessoas a partir da sua realidade. Achar que ele vai para nossa casa, vai ficar numa reunião de 2 horas, depois de um dia de trabalho, entende? A gente precisa se adequar à realidade. E essas formas são importantes para a gente se adequar ao que está acontecendo no mundo. A gente tem que saber o que está acontecendo e se adequar ao que está acontecendo. Então vejam, gente, uma obra escrita 2.400 anos atrás e continua ainda nos dando explicação de como a alienação, de como o sistema controla os seres humanos para se manter. Então o sistema está aí, organiza sim, eles organizaram a nova caverna são os celulares, é o algoritmo, é a fake news, vejam, então são as bolhas digitais, isso é a nova caverna. E nós, já que a gente conseguiu romper as correntes, a gente conseguiu sair, a gente tem que voltar com respeito, com tranquilidade, sem achar que somos os donos da verdade, mas dispostos a conversar a partir da realidade dessas pessoas, a gente fazer com que a consciência deles se eleve, que eles consigam também romper com as correntes e construir uma sociedade diferente, onde eles sejam protagonistas. Então vamos aproveitar, vamos usar esses instrumentos e vamos elevar consciências. Então vamos fazer esse processo de formação, inclusive deixo aqui mais 2 vídeos para vocês escolherem qual assistir, dependendo de não assistiram ainda, que a gente tem que ir também nos qualificando nesse processo. Até a próxima!